A Bíblia, ela possui diversas afirmações científicas. A posição da Terra no espaço. A Terra é redonda. Oceanografia. Entropia. As leis meteorológicas. Como saber se a Bíblia é de fato verdade ou se é mentira? Pela arqueologia. Para nós sabermos se a Bíblia é ou não a verdade, temos que ver o que ela faz com as vidas das pessoas. E eu vou trazer dois questionamentos que eu já vi muitas pessoas se perguntando. Primeiro questionamento: Rafael, existem contradições na Bíblia. Como é que eu vou acreditar em um livro que está cheio de contradição? Numa parte fala uma coisa, aí tu chega em outro livro e está falando outra coisa. Como é que eu vou acreditar? E a resposta é a seguinte: a Bíblia não possui contradições. Por quê? Nós não podemos, meu caro amigo, minha amiga, nós não podemos examinar a Bíblia e interpretá-la a nosso bel prazer. É por isso que hoje existem as chamadas heresias. O que é uma heresia? É tudo aquilo que distorce o que a palavra de Deus diz. Pega um versículo, tira esse versículo de contexto e texto sem contexto é pretexto para heresia. A Bíblia, ela não pode ser interpretada assim, a seu bel prazer. Não é assim. É preciso olhar para a história, é preciso ver a cultura da época, para quem aquilo foi escrito, antes de interpretar, antes de fazer uma doutrina. Vou dar um exemplo. Lá em Mateus, diz que Jesus curou 2 cegos. Já em Marcos e em Lucas, fala que foi um cego só. Ué, contradição? Não. É a mesma história, mas contada, narrada de ângulos diferentes. Ué, como assim? Vamos para a cultura da época? Naquela época, eles não contavam mulheres e crianças. Era o machismo da época, sabe? Que só contavam os homens. Então, por exemplo, se tivesse aqui 10 homens, 15 mulheres e 20 crianças, a pessoa, ela diria que existem apenas 10 homens, porque mulheres e crianças não eram contados. Agora, para confirmar isso, lembra da multiplicação de pães? Jesus multiplicou os pães para milhares de pessoas, não foi? Lá em Marcos e em Lucas, diz que a multiplicação foi feita para 5.000 homens. A multidão que havia lá era de 5.000 homens. Quando você chega em Mateus, fala que foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, tinha 5.000 homens ali, mas também tinha mulheres e crianças que não foram contados. A Bíblia, ela é assim, não podemos interpretá-la a grosso modo, do jeito que nós queremos. Então, podemos concluir o seguinte: eram realmente 2 cegos. Um era homem e o outro ou era uma mulher ou era uma criança. Por isso que em Mateus diz que são 2 e em Marcos e em Lucas diz que era apenas um. Além desse e de outras supostas contradições, a Bíblia ela se autoexplica. Então não há nenhuma contradição na Bíblia. Esse é o primeiro questionamento. E tem um outro que é próximo, vem no mesmo princípio desse. O segundo questionamento é: Rafael, a Bíblia foi modificada ao longo dos anos. Como é que eu vou dar crédito a um livro que desde lá de trás ele sofreu alterações? Não houve modificações. Por quê? Eu vou dar uma lógica bem simples. Se a Bíblia realmente tivesse sido modificada no decorrer desses anos todinhos, não haveria hoje essas supostas contradições. Porque as pessoas viram: ih, caramba, ó, aqui tá falando uma coisa, ali tá falando outra, vamos mudar isso. Não, vamos alterar para bater um com o outro, né? Mas não há isso. Além disso,
há uma outra questão também. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela foi predominante na Europa. Então, se a Bíblia tivesse sido alterada, modificada, certamente encontraríamos nela várias doutrinas católicas. Encontraremos certamente na Bíblia, por exemplo, falando sobre purgatório, falando sobre adoração a Maria, falando sobre hóstia, falando que o dia sagrado é domingo e não o sábado, e etc, etc, etc. A Bíblia ela continua a mesma, ela não sofreu alterações, então ela é confiável sim, ela é a inerrante palavra de Deus. Para concluir, eu gostaria que você refletisse no seguinte: a Bíblia ela fala sobre 4 coisas que aconteceram, e a história, a arqueologia estão aí para provar. Coisas que acontecem, o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na minha vida, a partir do momento que nós procurarmos obedecer ao que está escrito na Bíblia. Coisas que estão acontecendo, basta você olhar para a sociedade, basta você olhar para esse mundo. Tudo que a Bíblia fala 2000 anos atrás está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, pragas, pestes, terremotos, esfriamento do amor, tudo isso e muito mais coisas estão acontecendo, e coisas que vão acontecer, quer você goste, quer você não goste, quer você acredite, quer você não acredite, vai acontecer. O futuro, as coisas que vão acontecer, que a Bíblia fala, vão acontecer, independentemente se eu ou você acreditamos. Por ser a palavra de Deus, vai acontecer, e isso é certo. Então, você tem apenas 2 caminhos. Você pode fazer uma coisa ou outra. Primeira, você pode continuar não acreditando na Bíblia. Se você já não acreditava antes, você pode continuar não acreditando e viver a vida do seu jeito. E eu tenho um recado para você, com todo amor, com todo carinho. Você tem todo o direito de não acreditar, de não crer na Bíblia, de não obedecê-la. Mas, meu amigo, procure olhar para esse mundo, olhe para você, olhe para esse universo e veja, está tudo se cumprindo, está tudo acontecendo, porque a Bíblia é a verdade. Dê uma oportunidade, procure conhecer esse livro, veja o que está escrito nele, as verdades que nele estão, e creia na Bíblia. Procure colocar em prática na sua vida o que ela diz. E você tem uma outra escolha, que é crer que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê que a Bíblia é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, por que não conhecê-la mais? Por que não procurar praticá-la? Se nós sabemos que a Bíblia é a verdade, é a inerrante, infalível palavra de Deus, se a Bíblia é o manual do fabricante, por que você está ignorando esse manual? Por que você está procurando não colocar esse manual em prática? Por que você não está seguindo as instruções do manual? Pense, reflita, que nós possamos não apenas conhecer, mas principalmente praticar dia após dia nas nossas vidas tudo que a palavra de Deus nos diz. E ela garante: seremos vencedores, seremos abençoados, certamente conquistaremos o reino dos céus. Muito obrigado por assistir até aqui e que Deus muito te abençoe.